No último episódio, eu contei sobre tudo o que aconteceu envolvendo o Mass Transit Incident. E no episódio de hoje, o ameaçado primeiro pay-per-view da ECW finalmente acontece. Isso e muito mais, você confere a partir de agora, no mais novo episódio da série A História da ECW. A ECW lutou por muitos meses para tentar contornar a situação do Mass Transit Incident, para que finalmente eles viessem a conseguir transmitir o seu pay-per-view. Acontece que o ataque ao menor de idade levantou toda uma polêmica em torno não somente da empresa, mas do wrestling como um todo. Elizabeth True era gerente de eventos da empresa Premier e mostrava preocupação em exibir o wrestling como aquilo. Na época, a vertente das grandes empresas era totalmente orientada às crianças. Paul Heyman e os oficiais da ECW tentaram acabar com todas as preocupações que a gerente tinha. Mas de verdade, o que mudou a sua opinião foram as centenas de cartas de fãs da ECW. Fãs que não soavam como maníacos, mas como entendedores reais do que estava acontecendo. E a Premier decidiu transmitir o show. Apesar de outras empresas, como a Viewer's Choice, não. A Request TV transmitiu, porém exigiu que a empresa não usasse a palavra fuck e que enviassem o roteiro do evento com 2 meses de antecedência para que eles fizessem uma análise. O pay-per-view era um ponto que muitos lutadores da ECW jamais imaginavam que iriam chegar dentro da empresa. E tudo estava pronto para rolar. Na primeira gravação de TV de 1997, aqui ocorreu a estreia do talentosíssimo Lance Storm. Todd Gordon anunciou que no dia 13 de abril, a ECW Arena seria palco do Barely Legal, o primeiro pay-per-view da história da empresa. No dia seguinte, a WCW realizaria gravações de TV no Philadelphia Spectrum, mas ele prometeu que eles teriam que fazer muito bem para ser melhor do que a ECW. Com a batalha com as empresas praticamente resolvida, surgiu um problema. Os funcionários da indústria de pay-per-view foram inflexíveis em dizer que eles precisavam de um diretor com experiência em rodar eventos ao vivo, coisa que a ECW não tinha. Então eles buscaram o veterano de 14 anos de carreira Michael Vettor, que já havia trabalhado com desde NHL até o Sport Center da ESPN, e ele uniu-se a Charles Bruzzese e Ron Buffone, exímios entendedores de wrestling, e fizeram um trabalho sensacional. Michael ficou encantado com a atmosfera criada na ECW Arena naquela noite, algo que ele disse nunca ter visto em nenhum lugar. Apesar da atmosfera na plateia, o clima nos bastidores era de muita tensão entre os talentos, principalmente Paul Heyman. Ele havia prometido a todos que o pay-per-view seria o que deixaria a empresa por cima da carne seca e com uma estabilidade a longo prazo. Era tudo ou nada para ele e para a empresa. O show não começou muito bem, porque o microfone do Joey Styles hesitou em funcionar. Só que quando funcionou, ele disse que queria ouvir o público da ECW. E eles vociferaram a satisfação de estarem no primeiro pay-per-view da empresa. Não que eles precisassem ser chamados para gritarem algo, mas foi a partir daí que eles se conectaram. Mais de 1.200 pessoas viveram essa experiência única. E tudo tava bonitinho. Lutadores com as suas melhores roupas e até o pessoal da segurança estava bem uniformizado. A arena recebeu uma nova pintura e o ringue recebeu uma nova capa escrita ECW Hardcore Wrestling. Tudo estava pronto. Falando de ação, o show começou já mostrando para os novos fãs o que os velhos fãs já sabiam. Eles deveriam esperar o inesperado. Perry Saturn e John Kronos derrotaram Bubba Ray e Devon Dudley para conquistarem novamente o cinturão de duplas. A ideia da luta era simplesmente mostrá-los como a melhor dupla do mundo. Foram pouco mais de 6 minutos, mas o Bubu ainda acabou sofrendo uma lesão no seu tornozelo, apesar da tentativa de fazer o estilo mais leve possível em pay-per-view. O show também contou com a resolução, ou seria só o começo, da treta de Sabu e Taz, 2 homens que genuinamente se odiavam, de acordo com o Joey Styles. O rio de longa data Taz venceu a luta e ofereceu um aperto de mão a Sabu por lhe dar a luta da sua vida. O Sabu aceitou e o público odiou isso. O Paul Heyman fez uma preparação de mais de 1 ano separando eles para que as coisas fossem resolvidas, ironicamente, no primeiro encontro. Mas nos minutos seguintes, o Sabu atacou impiedosamente, em parceria com Rob Van Dam, ao homem que agora lhe respeitava. Após isso, o manager de Taz, Bill Afonso, entrou ao ringue e rasgou a sua camiseta laranja de Taz, revelando uma de Sabu.
Tudo bem que isso não transferiu o hit de um para o outro, só que fez o Taz ser ovacionado, o que o Paul Heyman queria fazer há algum tempo. E isso deu início à rivalidade da nova dupla empresariada por Bill Afonso contra Taz e Chris Candido. O grande nome da noite talvez tenha sido o Rob Van Dam. A sua luta contra o Lance Storm foi muito boa, assim como boa parte das suas anteriores. E originalmente ela nem estava programada, ele estava substituindo um lesionado Chris Candido. O público cantou pra ele "You Sold Out", uma vez que acreditavam que ele estava na rota da WCW. Aí depois da vitória, ele disse que engoliu o orgulho dele para poder aparecer como um tapador de buraco. E ele disse que engoliu porque com uma vitória como essas, ele ganharia mais valor, seja lá na ECW ou, como ele enfatizou, em qualquer outro lugar. O público não gostou muito disso, e não gostou nada depois que ele atacou o Taz e disse que amava trabalhar nas noites de segunda, em referência aos programas principais das grandes empresas. Na real, o Rob Van Dam tava com raiva de não ter sido originalmente programado para aparecer, assim como New Jack e o Axel Roden, que também estavam pistolas porque não apareceram. Eles achavam que poderiam cativar a audiência leal com as suas atitudes. Só que o Heyman fez muito bem o trabalho de enfatizar todas as diferenças da ECW para as duas grandes. E a imagem que ficou foi que a galera da ECW, mesmo recebendo menos, era bem mais durona que a galera da WWF e da WCW. No Main Event, Terry Funk superou todas as expectativas e conquistou o ECW Title após ganhar uma three-way contra Steve Richards e Sandman, para então ter a possibilidade de derrotar Raven e se tornar o campeão. Um momento de muita emoção na ECW Arena, 24 segundos antes da energia da arena cair por um problema no gerador. Um timing perfeito para uma noite quase perfeita. Só que a celebração não conseguiu durar tanto tempo. Apenas 3 dias depois do Barely Legal, Raven notificou Paul Heyman de que havia recebido uma proposta contratual da WCW e estava saindo. Ele receberia $225 mil em um contrato de 3 anos com a empresa. E isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado nesse livro que tá aparecendo aqui na tela neste exato momento, tá bom? No próximo episódio eu vou continuar falando sobre o Barely Legal, só que eu vou trazer um vídeo especial falando sobre as estrelas da Terra do Sol Nascente que se destacaram e fizeram sem dúvida a melhor luta da noite nesse show. Você não pode perder o próximo episódio, é por isso que eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações para que você não perca nenhum episódio da série A História da ECW, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!